pessoas oraram também. Deus abençoou. Coloque-se de pé só por um momento, só para a gente ler essa palavra. Apocalipse, capítulo 20, verso de número 11, a partir do verso de número 11, que nos diz assim: E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12, a igreja. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As mulheres, o verso 13, só as mulheres. Os mortos que nele havia, e a morte e a fome deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Os irmãos, agora o verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Agora toda a igreja. E aquele que não foi achado nesse livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mais uma vez, vamos lá, toda a igreja. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, podemos assentar. Eu achei muito interessante as crianças hoje de manhã, como todo o departamento, mas as crianças, elas perguntaram, a professora perguntou, quantos livros tem a Bíblia? E elas responderam, 66 livros. Aí perguntou, quantos livros tem o Antigo Testamento? Aí, 39, memorizaram. E o Novo Testamento? 27. E quantos homens Deus usou? Glória a Deus. Tudo pregador, vai ser pregador da igreja, viu? E uns mais para frente do que o outro. Para frente eu quero dizer, mas graças a Deus. Então memoriza, tá vendo como as crianças memorizam a Bíblia, como memorizam, né? Isso é muito importante para a vida espiritual, até a vida ministerial que Deus, eu creio que tem um chamado, né? Quando eu falei sobre o chamado aqui, a vida das crianças, que cada um de nós Deus tem um chamado e se manifesta no decorrer da carreira cristã. E os 66 livros, como eles falaram aí, já decoraram, existem várias maneiras de se interpretar. Por que várias maneiras? Porque a Bíblia Sagrada não tem, irmão Isaac, só uma linguagem. Os textos da Bíblia Sagrada, esse que nós lemos também, tem várias linguagens a Bíblia. E é necessário entender as suas linguagens para entender também o texto, o que significa, para qual data, para quando que é esse ocorrido, esse texto. Por exemplo, a Bíblia tem linguagem alegórica, que são linguagens comparativas. Tem dois livros na Bíblia que você não encontra o nome de Deus, que é o livro de Cantares e o livro de Esther. Porém, a presença de Deus é real nesses livros. E esses livros são alegóricos, Cantares principalmente, porque é uma alegoria, porque fala da comparação de um relacionamento de Salomão com Sunamita, apontando para o relacionamento de Cristo e a igreja. O amor eros, que é do grego, traduzido para o português, é o amor erótico, sensual, entre o casal, não é? No caso Salomão e Sunamita, alegoricamente aqui interpretado, fala do amor ágape de Jesus, de Deus, para com a sua igreja, para com o seu povo. Então é uma linguagem alegórica. A Bíblia também possui linguagens
literárias e proféticas. Literária porque literalmente aconteceu. Um dia foi preciso na sala de aula, na quinta série, eu lembro disso, repreendermos até um professor, que ele falando que o caso de Jonas é simplesmente um caso histórico, filosófico, é uma lenda, aquilo literalmente não aconteceu. E na quinta série, e ali os colegas, as pessoas que eram cristãs, repreendemos o professor, falamos não, isso aí aconteceu literalmente. Aprendemos na escola bíblica que aconteceu literalmente. O grande peixe engoliu Jonas. Então literalmente aconteceu. E também é uma linguagem profética. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus falou assim: olha, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Meus queridos, aí está falando de uma linguagem literária, literalmente aconteceu, mas profética também, está apontando para a morte e o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Assim como também no livro de Gênesis nós encontramos quando Deus criou o homem, criou Adão, e depois Adão viu a bicharada toda com seus parceiros, né? E Adão ficou assim meio pensativo, eu aqui sozinho na pista, e Deus foi lá e fez com que Adão dormisse, adormecesse, e a Bíblia fala assim, do grande sono, sono profundo que teve Adão. Também aconteceu literalmente, mas é uma linguagem profética, apontando para Jesus, no qual dormiu durante 3 dias e 3 noites no seio da terra, falando da sua morte. Então encontramos na Bíblia linguagem literária, linguagem profética, linguagens alegóricas, que precisa de uma interpretação correta para se entender, para entender o que o texto está falando. O pastor pregou aqui um dia sobre Oséias, da qual Deus mandou ele lá num lugar indecente e casar com a prostituta. Ali é uma linguagem também profética, aconteceu literalmente, mas é uma linguagem profética, porque Oséias representa Deus, e aquela mulher baixa, que ele foi lá e buscou ela num lugar baixo e casou com ela, aponta para a nação de Israel, da qual Deus foi lá no Egito, lá no lugar mais baixo, onde o povo estava vivendo na idolatria, na feitiçaria, e com grande amor tirou eles de lá, levou para uma terra que manda leite e mel. Assim também aponta para nós nesta noite, que Deus nos tirou de uma situação baixa, espiritualmente falando, e nos transportou para a sua presença maravilhosa. A gente vai entendendo quando a gente vai estudando dentro da Bíblia, com entendimento, não é? Esses dias mesmo, desse feriado que passou, nós fomos rapidinho numa roça onde meu irmão trabalha. Eu falei: olha, dá licença um pouquinho, eu vou me retirar um pouquinho. Eu fui para debaixo de uma árvore, e eu estava lá assim meditando, eu orei rapidinho, falei: tem que voltar, senão o Guilherme come a carne toda. E aí de repente veio um cavalo correndo para o meu lado. Eu falei: oh meu Deus, o Senhor usou a jumenta de Balaão, lá vai usar esse cavalo para falar comigo agora. E deu até um medo, ele passou direto. Eu falei: não é profecia não, esse cavalo está doido. Mas Deus, ele fala de várias formas, e nós precisamos entender as linguagens das quais a Bíblia fala. E aqui nesse texto, não é um texto diferente, é um texto que nós usamos a escatologia, um texto escatológico, esse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia também, ela tem linguagens, evangelista Cecílio, simbólica. Os irmãos observam em Êxodo, capítulo 19, versículo 4, o próprio Deus, não é o homem, não é Moisés. Moisés escreveu o livro de Êxodo, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não foi Moisés que comparou Deus com a águia. O próprio Deus se compara com a águia. Ele olha para a nação de Israel e diz assim: olha, eu tirei vocês do Egito, lembra disso? E trouxe vocês sobre as minhas asas, como águia. Então o que é isso? Deus é um pássaro? Não. Deus é espírito, diz a Bíblia. Mas Deus, essa é uma linguagem simbólica. Simbolicamente a águia está apontando para Deus.
e com a sua visão panorâmica, a sua força. Segundo os ornitólogos, a águia é considerada a ave principal, maior, da família gigantesca das aves. E aí Deus comparado à águia, está falando do seu poder soberano sobre todas as coisas, sobre os demais entidades, deuses pequenos. Estão falando do seu poder soberano. O próprio Jesus, olha a linguagem simbólica. A Bíblia aponta, fala de Jesus, ele mesmo se compara com uma galinha. Olha Mateus 23, verso 37, Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, vós que mata os profetas, quantos vêm até vós e vocês têm matado os profetas? Irmão, cuidado você que está matando o profeta. O profeta é aquele que prega a palavra. O profeta é aquele que vem e louva ao Senhor com um cântico que vai até o coração de Deus. Não seja matador de profeta, porque Jesus falou: olha, muitos profetas vêm até vós, ó Jerusalém, vocês têm matado. Quantas das vezes quis eu juntar vocês como a galinha junta os pintinhos, e vocês não quiseram isso. Vocês querem viver dispersos. Vocês não querem estar sobre a sombra do Onipotente. Nesta noite Deus diz para mim, para você, que vai corroborar no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Faça como Jesus está falando, deixa Jesus te ajuntar para a presença dEle, e Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, amém? De todo mal. Quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. O próprio Espírito Santo, irmão Érico, também na Bíblia é comparado à pomba. Olha que linguagem bonita, uma linguagem simbólica, irmão Vinícius. Porque Mateus 3,16, a Bíblia diz assim: sendo logo após Jesus ser batizado, saiu das águas. Ele não foi batizado com caneca d'água na cabeça, saiu das águas, estava lá no rio, e aí veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. O Espírito, a pomba é uma ave, não é o Espírito Santo, mas simbolicamente aqui se vê a pessoa do Espírito Santo. E eu descobri que é a única ave que não possui fel, elemento amargo. Então fala da doçura do Espírito Santo, aleluia, amém, igreja? Fala da doçura do Espírito Santo. O Espírito Santo não é ignorante. Olha, a Bíblia diz assim: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ele é educado, ele é sensível, ele é doce, aleluia. Sabe quem é que te traz para a presença de Deus? Com doçura, com aleluia, te dando ânimo, é o Espírito Santo de Deus. Esse texto que nós lemos é o texto escatológico. E a escatologia também é uma das linguagens de tantas que nós já citamos e outras que tem, que não dá tempo de falar. E a escatologia trata de quê, pastor? Trata de coisas futuras, coisas que hão de acontecer. O texto que nós lemos fala do juízo final. Mais forte, do juízo final. Do juízo final. Então aqui é um texto escatológico. Diga comigo, escatológico. Porque trata de coisas que hão de acontecer. A escatologia, irmão Washington, trata também acerca da ressurreição, porque a ressurreição é algo que há de acontecer. Nós encontramos na Bíblia textos no Antigo Testamento. Vocês podem memorizar, gravar os 3 livros escatológicos da Bíblia, ou apocalíptico da Bíblia. O Antigo Testamento é Daniel e Ezequiel. Quais são? Daniel e Ezequiel. E no Novo Testamento, o Apocalipse. Vocês vão encontrar texto escatológico em outros textos, em outros livros da Bíblia, mas esses são os 3 principais livros de cunho escatológico, ou seja, trata de coisas futuras que hão de acontecer. A ressurreição é uma delas, por exemplo. E esses dias, estudando a Bíblia, eu achei interessante Gênesis 5, 24 e Hebreus 11, 15, que
vai corroborar com o Antigo Testamento esse caso de Hebreus, que fala de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com quem? Enoque andava com? Olha para quem está do teu lado e diga assim: Enoque andava com Deus. Com quem você tem andado? Aleluia. Eu fui buscar a interpretação desse texto e eu achei interessante, porque quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, significa que ele era um homem consagrado a Deus. Ser consagrado a Deus significa ser separado para Deus. Querido, devemos ser como Enoque, não separado para o mundo. Não somos separados para o diabo, não fomos separados para as obras da carne. Você foi separado para andar com Deus, para estar em comunhão com Deus. Aleluia. Por isso que Deus nos chamou para a sua presença. Por isso que Deus nos acolhe com tanto amor e misericórdia. Não é para usarmos de subterfúgios desta vida e andar longe dele. Não somos do inimigo, somos do Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Então Enoque era consagrado, ele andava com Deus, e a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Ele foi transladado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ele foi transladado. Eita glória. Agora perguntei: o que é transladado? Você fala rapidinho 5 vezes, você vai usar o Espírito Santo com a língua. Ele foi transladado, ou seja, transportado, irmão Davi, para uma outra dimensão. Diga comigo: transportado para uma outra dimensão, sem passar pelo portal da morte, sem passar pela sanção disciplinadora da morte. Olha que maravilha! Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. A palavra tomou ali no grego é transladado, ou seja, ele passou daqui para Deus sem passar pela morte, pelo portal da morte. Olha que bênção, olha que maravilha. Mas sabe o que é mais maravilhoso nisso? É que aqui, escatologicamente, está apontando para a igreja. Está apontando para o dia em que Deus nos tomará desta terra, aleluia, e encontraremos o Senhor nos ares. É uma profecia de cunho escatológico, porque ele não passou pela morte. E Paulo, corroborando com esse texto de Gênesis 5:24, ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16: porque o mesmo Senhor descerá dos ares com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Levante a mão se você crê nisso e glorifique o nome do Senhor. Não passaremos pelo portal da morte, não passaremos pela sanção disciplinadora da morte, até o dia que acontecer. E se passarmos também, a Bíblia diz que nós ressuscitaremos para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. Aí eu vejo também Elias, o profeta Elias, que também foi um dos homens que não passou pelo portal da morte, nem pela sanção disciplinadora da morte. A Bíblia diz que quando ele estava lá conversando com Eliseu, e falou: Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, rapaz, antes que eu seja tomado. Elias já estava crendo que ele seria a qualquer momento tomado pelo Senhor. Creia que a qualquer momento tu vai ser tomado pelo Senhor nesta terra, meu querido. Aleluia. Era coisa rotineira, irmão Isaac, ele conversar com Eliseu. Eliseu era discípulo dele, de Elias. Então eles estavam ali vivendo o cotidiano. Era costume os dois bater papo no Facebook, no WhatsApp. Os dois tinham costume de jogar futebol, um jogava no time do outro. Era de costume, quando igual deu 11 horas, torcer pelo Brasil.
Ô Eliseu, Neymar fez um gol, rapaz, estava querendo ver, eu achei que ele estava até meio aleijadinho, mas está dando para fazer alguma coisa, rapaz. Mas ele sempre ligado em Deus. O Eliseu vai ter uma feirinha lá, tem uns negócios gostosos que vem de lá, mas ele sempre ligado em Deus. Tu está ligado em Deus, diga glória a Deus. Aí ele falou: olha, pede o que quer, eu tenho algo de bom para passar para você. Você tem algo de bom para passar para o teu irmão aí? Glorifica o nome do Senhor. Temos que ter algo de bom. E aí Eliseu falou assim: esse cara tem algo de bom para mim. Eu quero a sua capa. Que significa o quê? Porção dobrada do Espírito. Você tem algo espiritual a oferecer ao teu irmão? Se você tem, é porque Deus tem te dado. Não negue o teu irmão. Transmita isso para ele em nome de Jesus. Transmita algo espiritual para a tua família, que Deus vai quebrar as cadeias e vai abençoar a tua casa. Transmita para o teu colega, transmita para os teus amigos, transmita lá na empresa, na faculdade, porque Deus vai te abençoar, meu irmão. Vazio é o inimigo. O inimigo não tem nada de Deus, o diabo não tem nada de Deus. Levante a tua mão, porque você tem algo de Deus na tua vida. Você tem algo de Deus na tua vida. Aleluia. Não fique se lamentando, se conjurando. Que eu vi no Facebook o irmão pregar fogo puro. Eu acho que eu estou vazio, eu não tenho nada de Deus. Eu vi o irmãozinho lá profetizar, pregar. Não fique complexado. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é jovem de Deus. Amém? Aleluia. Elias, quando estava conversando com Eliseu, a Bíblia diz que veio uma o quê? Não, veio primeiro uma carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo. Um negócio assim de outra dimensão. Passou só para separar. Olha a leitura correta aí, como é que funciona, né? Passou só para separar. Aquela carruagem de fogo. E aí, depois veio o quê? Redemoinho. Isso aí, ó. E ele foi elevado aos céus no redemoinho. Essa carruagem de fogo está aqui nesta noite. Para separar você daquilo que é profano. Para separar você daquilo que é mal. Para separar você daquilo que Deus não se agrada. Porém o redemoinho é feito pelo quê? Pelo vento. O vento na Bíblia não é o Espírito, mas o vento simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te levantar nesta noite. O Espírito Santo vai te fortalecer nesta noite. O Espírito Santo vai te guiar nesta noite para a presença de Deus, meu irmão. E é também, irmão Isaac, uma outra linguagem escatológica, porque fala da igreja sendo levada até a presença de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então não vamos entristecer o Espírito, não vamos ficar de mal com o Espírito. Tem vezes que eu fico assim desconfiado. Espírito Santo, como é que está a nossa amizade? Posso dar um like aí? Posso dar um joinha? Você também, será que eu tenho moral a ponto de você dar um joinha, dar um like aí na minha vida? Porque tem pessoas que se preocupam, né, Aline, com tanto like. Dá um like aí, é tão bom, né? A minha filha agora está vendo um videozinho lá com o pessoal lá. Aí eles ficam assim: já tem 1 milhão de inscritos, não é isso que fala? Tem 1 milhão de inscritos e tal. A pessoa fica assim: mas como é que está o nosso ibope no céu? Como é que o Espírito Santo está nos vendo? Amém, querido? Será que o mesmo que tem agradado as pessoas também tem agradado Ele? Então devemos manter a nossa comunhão com o Espírito Santo. Quantos entendem isso? Diga amém. A Bíblia
o apóstolo João, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Lá na carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, ele vai dizer, porque Pedro se torna o expert em escatologia, ele vai dizer que a terra será enrolada como um pergaminho. Já teve experiência de pegar uma folha e enrolar ela? Depois você desenrola e solta ela assim, né, Débora? Ela, rapidinho. Então é isso. A terra vai sumir. Como você enrola um pergaminho e... A Bíblia diz que a terra deu os mortos. O mar também. O inferno também. Porque o inferno não é o fim. O inferno é uma prisão espiritual temporária, é um chamado estado intermediário, onde, e lógico, Deus preparou não para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Porém a Bíblia diz, no Salmo de número 9, verso 17, que aquele que pratica impiedade será lançado no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 15, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que amam e praticam mentira. Apocalipse 21, verso 27. Quando João contemplou a cidade santa, ele disse: não entrará nela algo que a contamine, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A escatologia não trata de teologia da prosperidade. A escatologia não trata de alguma linha que estão trazendo por aí no meio evangélico, do movimento, do oba-oba, aquele culto que se não tiver um kung fu, um karatê, não foi bom, Deus não falou. Se a irmã não dá aquela rodada, não foi bom, não foi bom não, o pastor não rodou igual peru, não foi bom não. O Exílio não deu os kung fu lá, não foi bom. A Débora não deu os pulos lá. Gostei não. A irmã Célia ali hoje estava fria, nem cantou. Não gostei não. Então a escatologia não trata disso. Na verdade isso é meninice. A pessoa querer se sustentar espiritualmente com esses movimentozinhos. Sabe o que eu tenho aprendido? Se a pessoa tem ou manifesta alguma reação espiritual na sua vida, cada um manifesta de uma forma, isso é respeitado, não é? Agora, isso não é o meio pela qual ela vai sobreviver aqui na terra, na carreira cristã. Porque, meu querido, a palavra de Deus, em primeiro lugar, é a maior profecia na face da terra. Ela é maior do que uma irmãzinha levanta o dedo e fala: assim diz o Senhor. Essa palavra é maior do que essa palavra que ela diz a Deus. Essa palavra é maior do que aquele irmão, aquela irmã, até o pastor quando fala: vem cá, irmã, Deus está mandando eu dizer isso para você. Vem cá, irmãozinho, o Espírito Santo me revela algo na sua vida. A palavra é maior do que esses dons espirituais. E a própria palavra nos motiva a buscar os dons espirituais. A própria palavra nos motiva. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês: qual é mais, o que é de cunho prioritário em nossas vidas? Os dons espirituais
ou o desenvolvimento do fruto do Espírito? Quem acha que é os dons espirituais? Quem acha que é o desenvolvimento do fruto do Espírito? Amém, isso aí. Porque o fruto do Espírito, ou lá não está no plural, está fruto do Espírito, mas os aspectos do fruto do Espírito, que é amor, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, isso tudo vai revelar o caráter de Cristo em nós. Amém, igreja? Isso é o mais importante, porque eu conheço pessoas que profetizam, mas não amam o seu próximo. Eu conheço pessoas que roda, igual o baú da felicidade, aquele negócio lá, mas ele, misericórdia, não dá testemunho. Então isso não vale. A igreja fala grosso, terra, mas é ignorante com a esposa, é ignorante com a família, não é? Ela mandou um vídeo para mim. Olha esse pregador aí, pastor. Que isso? Parecendo que esse cara canta funk. Uma bazuca. Eu falei, que é isso, rapaz? E o povo caía assim. Eu falei, tá caindo tudo de medo. Escute bem. Já vamos fechar aqui também. Isso. Olha, e quando o trono branco desceu, porque aí já é um período de 1000 anos após o arrebatamento da igreja, já tem 1000 anos que a igreja foi arrebatada, já aconteceu a grande tribulação. Fica acompanhando o Record, não, vai para a Bíblia, confere na Bíblia, não é verdade? Confere na Bíblia. Apareceu uns robôs lá um dia, minha esposa falou, uns robôs. Eu falei, não, tem que, a gente for olhar na interpretação, está caminhando para isso mesmo, né? O anticristo, uns robôs lá doidão, né? Aqueles robôs do Will Smith lá, aquele filme lá, o robô. Então vai aparecer uns negócios bem doidos aí no futuro aí. Mas enfim, já passou a grande tribulação, já aconteceu o milênio. E Jesus está agora não como advogado, mas Ele está no trono agora como juiz, para julgar. E vai estar lá centenas e milhares de pessoas diante do trono branco. E a Bíblia Sagrada diz aí que os que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós precisamos entender que a morte, quando a Bíblia fala de morte, fala de separação. Morte física, quando o homem separa do seu corpo, morreu, sepultou o corpo. O homem foi um estado intermediário, seja o paraíso ou seja o inferno. Depois vem a ressurreição dos santos, que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. E agora no juízo final acontece a ressurreição daqueles que partiram para a eternidade, mas não foi para o paraíso. Alguém um dia falou assim, Hitler vai estar lá no trono branco, diante do trono branco, que dizimou mais de 6 milhões de judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Vai estar lá Valdez, que negou Deus em todas as suas filosofias, e tantos outros mais. De fato, você vai acompanhando a história, você vê realmente pessoas que foram verdadeiramente demônios aqui na terra. Você pega a história dos Césares de Roma, você não vê diferente. Pessoas que violentavam a própria mãe, matavam, tudo por causa do trono, mandavam exterminar cristãos no Coliseu de Roma. Mas aqueles que lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro não estarão diante do trono, mas estarão sobre o trono, glorificando aquele que vive e reina para todos sempre.
E nós precisamos tomar a decisão de qual lado nós estaremos naquele dia. É algo que vai acontecer, pastor, ainda. Eu não preciso me preocupar em qual lado eu vou estar naquele grande dia. Precisamos, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que Jesus vem arrebatar a igreja. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: de que lado você vai estar naquele dia? Porque nós temos que decidir: ou eu vou estar no trono com Jesus, ou em frente para ser julgado. E não vai ser nada bonito, não vai ser nada fácil. A Bíblia diz que serão abertos livros, o livro da vida, e falou livros aí no plural, ou seja, há outros livros, livros que falam das obras da pessoa, coisas que ninguém imagina, coisas que ninguém vê no Face. E tem algumas que vê e a pessoa fica assim: que é isso? Graças a Deus que não vê tudo mesmo. Um pastor falou: graças a Deus que nós não somos como aqueles desenhos dos quadrinhos, revista de gibi, que tem um pensamento, não tem? Aquelas bolinhas assim, de pessoas. Se você andar na rua, todo mundo pudesse ver, misericórdia, misericórdia, né? Aquele negócio tem no gibi, graças a Deus que não tem isso. Mas os livros vão constar todos os pensamentos, todas as obras. Fica imaginando aquele monte de político lá, lá no livro. Mas será que vai ter algum lá, ou algum político lá no livro lá, que Deus vai? Os irmãos acham que vai ter? Pelo menos uns 5 lá no Brasil? Ai, com certeza. 5 mil. E aí, serão todos julgados. E precisamos hoje tomar uma decisão. E tudo isso por quê, pastor? Tudo por causa do pecado. Vocês vêem na história, já estou finalizando, que Deus sempre exerceu juízo, já servindo de exemplo para esse dia. E o juízo de Deus é sempre por causa do pecado. Quando Adão pecou no Éden, Deus exerceu juízo sobre eles. Eles foram expulsos do paraíso. Quando, na época de Noé, as pessoas pecaram, Deus exerceu juízo enviando o dilúvio. Na época do Egito, quando as pessoas erraram, pecaram, Deus exerceu juízo sobre o faraó e toda a nação, mandando as pragas. Em todos os períodos da história, Deus exerceu juízo. Sodoma e Gomorra com fogo, tudo por causa do pecado. Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Isaías 59, a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Então o pecado ele faz isso. E essas pessoas serão condenadas. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para cada um de nós nesta noite. Como fugir da condenação do juízo final? Pergunte a quem está ao teu lado: como fugir da condenação do juízo final? Cristo Jesus. Responde para ela: Cristo Jesus. Jesus falou em Mateus, ou melhor, João 5, 24. João 5, 24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Amém? Ele não entrará em condenação. Olha que palavra maravilhosa. Mas passou da morte para a vida. E o outro texto para fortalecer esse aí, Romanos capítulo 8, verso 1, que todo mundo aqui sabe de cor. Vamos lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, fugir da condenação é dessa forma, em Cristo. Viver uma vida em Cristo, libertos, salvos,
vida futura garantida. Viver 100 anos aqui na Terra, 70, 80, não sei quantos anos, isso aqui é abrir a janela da eternidade, como diz um filósofo aí. É abrir a janela da eternidade. Você nem chegou no quintal, você nem chegou no terreiro. É só abrir a janela. Imagine, olha, você viver eternamente. Mas precisamos tomar essa decisão hoje. Vou viver eternamente aonde? No lago de fogo ou com Cristo na eternidade? Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Você veio aqui porque você é uma pessoa de fé. Você veio aqui porque você é uma pessoa corajosa. Você veio aqui porque você é uma pessoa que tem decisão na sua vida. Não é o diabo que manda em você, é Jesus. E você falou: eu quero Jesus, eu quero a presença de Deus na minha vida. Você quer lutar por isso. Você quer batalhar. Ser cristão hoje é batalha, é luta. Eu quero orar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, porque, meu Deus, tantas coisas de cunho escatológico, coisas que vão acontecer, e muitas dessas coisas não estamos preparados, muitas dessas coisas nos sentimos fracos, impossibilitados. Quantos não têm certeza nem da salvação, de que o nome está escrito no livro da vida? Isso para muitos é até uma coisa de outra realidade, assunto até de metafísica, de coisa que não tem nada a ver com esse espaço e tempo. Há pessoas que nem acreditam nisso, Pai. Acham que após a morte acabou, tudo vira pó, tudo, ou há uma reencarnação. Meu Deus, mas nesta noite nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor nos criou, Ele nos criou com um propósito de eternamente viver, e não viver, ó Pai, sofrendo, mas viver para o Senhor na glória, na eternidade, na Nova Jerusalém, como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, novo céu e nova terra. Nos dê força, nos dê graça na carreira cristã. Essa pessoa que hoje toma uma decisão, essa pessoa que há tempo já tomou uma decisão, essa pessoa que encostinha em dois pensamentos pelo caminho, ó Pai, não sabe, ó Deus querido, como proceder, se vai ou se detém diante das questões que vão surgindo após a sua decisão. Ajuda essa pessoa, meu Deus, joga por terra esses obstáculos, ó Pai, essas coisas que no cotidiano, meu Deus, serve como um empecilho na vida dela, na vida espiritual. Essa pessoa que tenta desenvolver, ó Pai, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de intimidade com a Tua palavra, mas logo, ó Deus, vem o caos, vem, Senhor, a frieza, vem, meu Pai, algo que causa uma profunda tristeza, um profundo sentimento de derrota, e essa pessoa diz: eu não consigo mais prosseguir. Mas nesta noite o Senhor dá uma injeção de ânimo a esta pessoa. O Senhor fortalece ela, o Senhor ajuda ela nos seus problemas conjugais, familiares, pessoais, financeiros, ó Pai. Dá força a essa pessoa, que ela não venha desanimar no caminho, que ela não venha, ó Pai, desistir, que ela não venha, meu Deus, se entregar ao mundo, ao diabo, às obras da carne, mas que ela venha fazer como Enoque, andar com o Senhor, ó Pai, santificar a sua vida, e o Espírito Santo do Senhor está conosco para nos ajudar, e nós contamos contigo, ó Espírito Santo. Nos ajuda, nos dá força, nos renova a cada dia, em nome de Jesus, amém, amém. Diga glória a Deus. Pode se assentar. Vou deixar rapidinho um aviso.